Sabe, a gente costuma celebrar as grandes vitórias na história militar, não é? Mas às vezes, as histórias mais poderosas, aquelas que realmente marcam a gente, nascem justamente dos piores fracassos. São histórias de sobrevivência contra tudo e contra todos, onde o espírito humano é testado até o limite. Olá, sejam bem-vindos ao canal IA História. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos episódios mais dramáticos da Guerra do Paraguai, a Retirada da Laguna. Uma história inacreditável de sobrevivência que só conhecemos em detalhes graças à caneta de um dos seus protagonistas. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, vamos entender como uma missão que parecia simples deu tão, mas tão errado. Depois, vamos seguir a marcha desesperada pela sobrevivência. Vamos conhecer os heróis que surgiram no meio do caos, testemunhar o colapso do comando e, no final, a parte mais fascinante, como uma derrota militar se transformou num dos maiores épicos da nossa história. Vamos lá, nossa história começa em 1867, bem no auge da Guerra do Paraguai. Uma expedição bem ambiciosa é lançada, só que ela já nascia, digamos, com a semente da própria tragédia. E tudo começava com o comandante. E esse comandante era o coronel Carlos de Moraes Camisão. Olha, um oficial valente, sem dúvida, mas ele carregava um peso gigantesco nos ombros. É que no passado ele tinha liderado uma outra retirada que foi vista como uma humilhação nacional. A honra dele estava manchada, sabe? E essa obsessão em limpar o nome ia levar ele a tomar umas decisões, bem, de altíssimo risco. E qual era a missão original? Era para ser um ataque total. A ideia era que a coluna do Camisão invadisse o Paraguai pelo norte para expulsar as forças inimigas e consolidar de vez a retomada da província de Mato Grosso. Um objetivo ambicioso, né? Que, como a gente vai ver, estava fadado ao fracasso. E o problema é que os brasileiros não estavam enfrentando só um inimigo. Eram três. E um era mais implacável que o outro. Primeiro, claro, os soldados paraguaios, sempre na cola deles. Depois, a fome, resultado de uma logística terrível. E por último, o pior de todos, um inimigo invisível, mas mortal, a cólera. Pois é, com a ofensiva fracassada, a missão mudou da água para o vinho. Não era mais sobre atacar, era sobre sobreviver. E aí começa a retirada. Uma jornada de 35 dias de puro inferno, transformando os soldados em fugitivos que lutavam com unhas e dentes pela própria vida. Para a gente ter uma ideia da dimensão disso, a retirada começou com cerca de 1.300 homens. Pensem só no estado dessa tropa. Famintos, arrasados psicologicamente pela derrota e começando uma marcha por um terreno hostil, sem suprimentos e com o inimigo logo atrás. E no final dessa jornada, apenas cerca de 700 sobreviveram. O número por si só já mostra o tamanho da catástrofe. Quase metade da tropa ficou pelo caminho, mortos em combate, de fome e principalmente por causa da doença. E olha, ninguém conseguiu resumir melhor essa experiência do que o Visconde de Taunay. Ele foi um dos oficiais que sobreviveu e que depois escreveu o relato que imortalizou essa história. Nas palavras dele, foi uma jornada de 35 dias de dolorosa memória. Arrepiante, não? Mas é incrível, porque mesmo no meio de tanto desespero, de tanto sofrimento, surgiram heróis. Heróis totalmente improváveis. Pessoas que, com seu conhecimento e seu sacrifício, fizeram a diferença entre a aniquilação completa e a chance de alguns sobreviverem para contar a história. E o maior desses heróis, sem dúvida, foi José Francisco Lopes, o guia da expedição. O próprio Taunay descreve ele com uma admiração enorme. Ele fala do Lopes como se fosse um herói de romance, um homem do sertão que conhecia aquele terreno de um jeito que parecia, sei lá, sobrenatural. Num lugar totalmente desconhecido e perigoso, o Lopes era literalmente a bússola humana da coluna. Mas é o seu sacrifício final que o transforma em lenda. Pensa bem, mesmo doente, morrendo de cólera, a mesma doença que estava dizimando todo mundo, Lopes se recusou a parar. Ele continuou guiando os homens, e suas últimas palavras entraram para a história. Saibamos morrer, os sobreviventes dirão o que fizemos. E logo depois, ele também caiu. E a gente não pode de jeito nenhum esquecer de outros heróis fundamentais que muitas vezes a história acaba apagando. Estou falando dos auxiliares indígenas dos povos Terena e Cajueu, conhecidos como os Índios Cavaleiros. Eles não eram apenas soldados, eram especialistas naquele ambiente. Atuaram como batedores, encontraram comida, água e lutaram lado a lado com a tropa. A verdade é que sem eles, a coluna simplesmente não teria sobrevivido. Ponto final.
E a crise chegou no seu ponto máximo quando aquele inimigo invisível, a cólera, começou a atacar o comando. A doença não poupou ninguém, nem a liderança. Em questão de dias, a cadeia de comando da coluna simplesmente desmoronou, deixando os remanescentes à beira do caos total. A velocidade com que tudo aconteceu foi impressionante. No dia 29 de maio, o coronel Camisão finalmente morre de cólera. O sucessor dele, o tenente-coronel Juvencio, assume o comando só para morrer da mesma doença dias depois. E aí o que restou da tropa caiu nas mãos de José T. Gonçalves, que teve que liderar os últimos sobreviventes no meio do caos. E é aqui que a história fica ainda mais fascinante. Como é que um desastre militar completo, uma história de fome, doença e morte, como isso se transformou num dos maiores épicos de heroísmo do Brasil? A resposta está na literatura. O livro do Taunay, A Retirada da Laguna, é uma obra-prima. Hoje, ele é considerado, junto com Os Sertões, um dos 2 grandes textos épicos com temática militar produzidos no Brasil. E a grande sacada do Taunay, a genialidade dele, foi mudar o foco. A história deixou de ser sobre a derrota e passou a ser sobre a incrível resiliência daqueles soldados. No fim das contas, foi aquele velho ditado: a caneta foi mais forte que a espada. Com a força da sua narrativa, Taunay transformou um fracasso militar em um monumento à superação. A retirada da Laguna deixou de ser uma página de derrota para se tornar um grande símbolo da força e da resiliência do soldado brasileiro. E tudo isso nos leva a uma reflexão, né? A história da retirada da Laguna mostra que o heroísmo nem sempre está na vitória. Às vezes, ele está na simples recusa em se render, mesmo quando tudo parece perdido. E aí fica a pergunta no ar: como a memória de uma derrota pode se transformar ela mesma num ato de heroísmo? E aí, curtiram essa análise? Então não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscrever no canal iHistória, tanto aqui no YouTube quanto lá no TikTok, para a gente continuar fazendo esses mergulhos fascinantes no passado. A gente se vê na próxima!